Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 ao 9. Nós vamos refletir sobre a palavra do nosso Deus hoje, nessa noite. Vamos expor Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 ao 9. Eu sei que esse nome é um pouco difícil, às vezes eu me embolo para falar também. É Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e o quê? Isso aí. Então, nós estamos nos primeiros 5 livros da Bíblia que Moisés escreveu. Nós vamos ler do versículo 4 ao 9, que diz assim a palavra do nosso bom Deus: Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como um sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e vocês as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Vamos mais uma vez a Deus em oração. Santo Espírito de Deus, nós queremos louvar o Teu nome, nós queremos glorificar ao Senhor nessa noite, e nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor abra o nosso entendimento pelo poder do Teu Espírito Santo e pelo poder da Sua palavra, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, o Senhor em nossas vidas, instruindo, ó Deus, as famílias da nossa igreja, ó Deus, e todas as famílias que estão presentes aqui, ó Deus, que o Senhor possa nos instruir a partir da Sua palavra, Senhor. Essa é a minha oração que faço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje o tema que eu quero conversar e expor, nós vamos refletir, é transmitindo a fé. Transmitindo a nossa fé. É importante lembrar que a responsabilidade de compartilhar a palavra do Senhor, em primeiro lugar, é minha e sua como os pais. Eu e você que tem fé no Senhor Jesus Cristo, nós temos a responsabilidade agora de transmitir a nossa fé aos nossos filhos. Então nós temos essa responsabilidade, essa autoridade que o Senhor nos deu e essa responsabilidade de colocarmos a fé no nosso Senhor, de passarmos a fé para os nossos filhos. Então agora Moisés está escrevendo esse último livro antes da sua morte, antes de chegar à sua morte. Moisés está escrevendo esse último livro e ele está então recomendando que o povo de Israel transmita a sua fé para os seus filhos. Se você deixar sua Bíblia aberta e olhar no versículo 2, ele vai dizer: para que durante todos os dias de sua vida, vocês e os seus filhos, vocês e os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus, e guarde todos os estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, para que os seus dias sejam prolongados. Então veja, a preocupação de Moisés não era só que os pais tinham que ter preocupação apenas com os seus filhos, mas a preocupação estava com os seus netos e com os seus bisnetos. Então ele está dizendo assim: para que a fé não se acabe, para que a fé no sentido não se acabe, para que as pessoas ainda creiam no Senhor Jesus, é necessário que vocês transmitam, preocupado com seus filhos, preocupado com seus netos, porque vocês vão ensinar seus filhos, e os seus filhos vão ensinar os seus netos, e os netos vão ensinar os bisnetos. Então, veja, a preocupação de Moisés, e não só de Moisés, mas do próprio Deus, dizendo para que o Senhor replique, para que o povo de Deus ensine constantemente a palavra de Deus. Mas nós temos que ver
que o contexto de Deuteronômio aqui, que Moisés está dizendo que é uma renovação da aliança que estava sendo feita com uma nova geração de Israel, depois de 40 anos no deserto, e logo antes de invadir Canaã. Então, Moisés está escrevendo, está preparando essa geração agora que está para entrar, está às portas da entrada para invadir Canaã. E o povo se encontrava em Moabe. E a maioria não se lembrava do Monte Sinai e dos 10 mandamentos, e muito menos do acordo entre Deus e o seu povo. Então, e ali Moisés estava o quê? Recapitulando a história da fidelidade de Deus e exortou a nova geração a ser obedientes aos mandatos da aliança. Então Moisés está aqui renovando e falando da nova aliança para essa nova geração que nem lembrava do que Deus tinha feito com Moisés, da aliança que Deus tinha feito no Monte Sinai. Então Deuteronômio consiste o quê? Em uma série de discurso. Se você abrir a sua Bíblia, você vai perceber que no capítulo 4, no finalzinho do versículo 44, não sei se sua Bíblia está marcada assim, mas tem lá o segundo discurso de Moisés. Então Moisés está dando um discurso, Moisés está pregando a palavra do Senhor e instruindo essa geração agora, essa nova geração, e preparar essa nova geração para entrar na terra prometida e enfrentar os novos desafios da conquista. Então, esse último capítulo, esse último livro do Pentateuco que nós conhecemos como Pentateuco, nós cristãos, ele é colocado esse nome porque tem 5 livros, e também como Torá, a palavra Torá que vem lei. Então, se falar ao livro Torá, você vai se referir ali aos 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, e você vai perceber isso. Então, nós estamos agora no último livro, que é uma preparação para essa geração entrar agora na terra prometida. Mas vamos perceber então os versículos que nós lemos. Olha lá para a sua Bíblia, no versículo 4, ele diz: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. É interessante que nós lendo esse versículo, nós podemos passar por esse versículo de forma bem rápida. Por quê? Porque nós temos a tendência já, com o coração predisposto, de entender que o Senhor é o único Deus. É o único Senhor soberano e não existe outro Deus que nessa terra. Mas o que Moisés está ensinando aqui, nesse contexto, é interessante que esse versículo ensina o quê? O monoteísmo, a existência de um único Deus verdadeiro. E nós podemos olhar para o capítulo 5. Se você for ver, no capítulo 5... que é os 10 mandamentos ali que Moisés está falando de volta. Moisés está falando, os primeiros mandamentos ali é contra o quê? A idolatria. Olha para o verso 4, ele diz: face a face o Senhor falou conosco, monte no meio. Naquela ocasião eu me coloquei entre o Senhor e vocês para lhe anunciar a palavra do Senhor. Porque vocês ficaram com medo do fogo e não subiram ao monte, e o Senhor disse: eu sou o Senhor seu Deus que tirei da terra do Egito, da servidão. Olha só o verso 7: não tenham outros deuses diante de mim, não façam para você imagem de escultura, e nem semelhança alguma do que há em cima no céu, e nem debaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Então, quando Moisés está falando para o povo, para essa geração, dizendo, no versículo 4 aqui, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é mostrando para essa geração que eles não deveriam se render a nenhum outro ídolo, a não adorar nenhum outro ídolo que estavam diante de outras nações ali. Então por quê? Porque no antigo Oriente Próximo, nesse contexto, existiam vários deuses e várias nações que estavam ao redor do povo de Israel, adoravam outros deuses. Então Moisés agora está falando para essa geração e apontando, dizendo: olha, existe somente um Deus, somente um único Deus. A esse Deus é que nós devemos adorar. E a importância de afirmar e reafirmar isso é que, lembrando o que Deus fala com Moisés quando deseja enviar Moisés diante de Faraó. O que Deus fala com Moisés quando ele está lá diante? Deus chama Moisés,
Deus chama Moisés para ir a Faraó, para libertar o povo de Israel. E aí Moisés se questiona, Deus, mas em nome de quem? De qual Deus eu vou? Qual Deus eu vou? E a resposta de Deus para Moisés é: Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. O que esse nome, quando Deus se revela e diz, eu sou o que sou, ele está dizendo, eu sou o Deus existente, que não precisa de ninguém, e ele é o Deus eterno, é o Deus o Deus que não foi criado por mão de ninguém. Por isso que quando Moisés fala, o Senhor Deus é o único Senhor, ele está dizendo, esse Deus é autoexistente e ninguém criou esse Deus. Por isso que ele não foi criado por mãos humanas. A ele nós devemos adoração, a ele nós devemos nos render. A ele. Por isso nós adoramos o único, o verdadeiro Deus, que não foi criado por mãos humanas. Ele é o eterno Deus. Por isso, ele é o único Senhor e ele deve ser o alvo exclusivo da nossa adoração e da nossa rendição. Ele é o nosso Senhor. E é importante nós olharmos para isso, meus irmãos, porque a palavra aqui que Moisés está dizendo, o Senhor nosso Deus, o Senhor nosso, o Senhor nosso. Nós temos um Deus relacional, que é nosso. Nós somos dele e ele é nosso. Porque ele fala, vocês são o meu povo, vocês são os meus escolhidos, eu escolhi vocês, eu os tirei vocês da terra da escravidão. Então nós não estamos falando de um Deus distante, de um Deus que fica lá do outro lado e nós aqui, mas é o Deus nosso, o Deus próximo, o Deus que anda do nosso lado. E isso é extremamente importante para o nosso entendimento, meus irmãos. Que o Deus eterno, autoexistente, o Deus que não tem fim, o Deus que não foi criado por mãos humanas, o Deus que não cabe na nossa caixinha, no nosso entendimento, o Deus criador dos céus e da terra, agora é o nosso Deus, é o meu Deus, é o seu Deus, é um Deus relacional. Já pensou nisso, meus irmãos? O Rei, soberano Deus, o Criador de todas as coisas, agora se relaciona comigo e com você. Agora ele anda comigo e com você. Agora ele dorme comigo e com você. Ele guarda a nossa casa. O Deus nosso, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você, pai, você, mãe, olhando para nós, pais, olhando para nós, os nossos filhos enxergam em nós, enxergam na minha vida e na sua vida, eles nos enxergam como adoradores do nosso Deus. O seu filho, ele olha para você e diz, o meu pai é o adorador do único Deus, do único Senhor, do Criador dos céus e da terra. Porque é isso que nós estamos refletindo dia a dia para os nossos filhos. A quem nós estamos adorando? A quem nós estamos adorando? Ou você adora mais trabalhar do que adora o Criador, o Senhor dos céus e da terra? A quem? O seu filho pode olhar para você e dizer, o meu pai adora mais o Senhor do que o seu trabalho. O seu filho pode olhar para você e dizer, o meu pai, a minha mãe, adora mais o Senhor do que o dinheiro. O seu filho pode olhar para você e dizer, o meu pai, a minha mãe, adora mais o Senhor do que a mim e do que a própria família. O meu filho, o seu filho, pode olhar para você e dizer, o meu pai, a minha mãe, adora mais o Senhor do que o lazer, do que outras coisas. É necessário esse ponto.
Porque o que está sendo colocado aqui, Moisés está dizendo para essa geração: escute, Israel, escute, igreja, hoje, nesse local. O Senhor nosso Deus é o único Senhor, o único a quem nós devemos adorar. E às vezes nós criticamos o povo católico que vive em adoração e idolatria, e nós não negamos isso, mas muitas vezes nós, como povo evangélico, adoramos outras coisas, como o trabalho, o dinheiro, o conforto, o lazer, a própria família. Nós invertemos a ordem. Então nós precisamos olhar e lembrar, quando nós falamos que Ele é o único Senhor, Ele é o dono do nosso coração, e é Ele que deve dominar a nossa vida, e organizar a nossa agenda, e organizar os nossos planejamentos que nós temos. Não o financeiro, não o trabalho. A nossa vida deve girar em torno do Senhor. Do Senhor. O segundo ponto, eu quero que você olhe para o versículo 5, que ele diz: portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Então, o segundo ponto está amar a Deus com toda a nossa vida. Com toda a nossa vida. Primeiro, é importante ressaltar que a nossa capacidade de amar a Deus não vem de nós primeiro. Não vem de nós primeiro. Não vem. Eu pedi que o Mateus pode pegar um papel para mim. A nossa capacidade não vem de nós, de amar a Deus primeiro. Mas nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós apenas amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro, como diz em João capítulo 4, verso 19. Verso 19. E dessa mesma forma, se você for olhar para o capítulo 5, o versículo 6... Olha para o capítulo 5, versículo 6, o que o Senhor Deus diz: eu sou o Senhor, seu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Se você for para Êxodo, capítulo 20, antes de Deus mandar os 10 mandamentos, é a mesma palavra que está dizendo aqui. Porque logo em seguida, Deus começa a dar os mandamentos para o povo de Israel. Deus começa a entregar os 10 mandamentos. Mas o que Deus está querendo ensinar? O que Deus está ensinando para o povo de Israel? Que primeiro Ele agiu na vida do povo, tirando o povo da escravidão do Egito. Deus agiu tirando o povo. Então nós podemos ver quem fez aliança com o povo de Israel foi o Deus. Foi Deus. Foi Deus que se revelou a eles. Foi Deus que tirou eles do povo, da escravidão, da terra do Egito, da casa de servidão. Então, meus irmãos, a nossa resposta em amor ao Senhor é porque o Senhor nos alcançou primeiro. O Senhor nos alcançou primeiro. Então, a nossa devoção em amar a Deus com todo o nosso ser é porque nós somos alcançados por esse amor. E esse amor que primeiro nos libertou do quê? Da escravidão do pecado. O Senhor que nos tirou das trevas, o Senhor que enviou o seu Filho, porque todos nós estávamos no Egito, todos nós estávamos presos, cativos em pecados, e o Senhor enviou o seu Filho Jesus para nos libertar e nos arrancar, e agora nós podemos amar a esse Deus, porque se revela para nós, meus irmãos. Então a nossa devoção ao Senhor, a nossa devoção em amar ao Senhor, com todo o nosso coração, é porque nós somos alcançados, é porque os nossos olhos foram abertos, é porque Cristo Jesus derramou o seu sangue na cruz, é porque Cristo Jesus desceu no Egito. Ele desceu no Egito, Ele desceu aqui e andou. Ele viveu no Egito. Cristo Jesus viveu em nosso meio, andou por essa terra e nos libertou. E o próprio Senhor Jesus, quando perguntava a Ele qual é o maior mandamento, e Ele diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Então é importante lembrar, meus irmãos, que quando nós expressamos toda a nossa devoção ao Senhor, todo o nosso amor ao Senhor, não quer dizer que nós vamos ser pessoas perfeitas. Isso não é o ponto. Não. Porque nós somos seres quebrados, caídos, por causa do pecado. Mas quando nós somos redimidos,
Quando nós somos salvos pelo Senhor, o Senhor colocou o Espírito Santo dele em nossos corações. Agora nós temos a capacidade de amar ao Senhor. Agora nós temos a capacidade de nos voltar ao Senhor em amor a Ele. Mas isso não quer dizer que nós vamos ser pessoas perfeitas, mas pelo contrário. É porque nós enxergamos a nossa realidade como pecadores, arrependidos, e um Deus tão grandioso, um Deus tão poderoso, que nos ama, que é incapaz, que fica incapaz de nós não amarmos esse Deus. Você já parou para pensar? Uma vez eu ouvindo um pastor, você já olhou para uma pessoa e falou, nossa, como essa pessoa é chata? Você já olhou para você? Tem para pensar como Deus é capaz, foi capaz de te salvar? Ainda mais, Ele não só foi capaz de te salvar, mas Ele foi capaz, Ele é capaz, Ele te salvou, mas agora Ele mora em você. Ele mora em você. Já parou para pensar nisso? Você já olhou para dentro de si mesmo e viu como Deus, tão poderoso, tão maravilhoso, escolheu me amar e morar em mim? Como? Como esse Deus grandioso veio aqui, e não só veio, mas agora Ele anda em nosso meio, porque Ele está aqui em nosso meio, e Ele se relaciona comigo e com você. Como? Por isso que Moisés escreve para essa geração, para esse povo, dizendo, olha, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração. Ame. E veja que as 3 palavras que se repete aqui, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Perceba, todo. Depois, ame o Senhor com toda a sua alma e com toda a sua força. Então, está dando uma ênfase aqui. Um comentarista, D.A. Carson, ele vai dizer que a verdadeira piedade significa que todas as nossas capacidades, bem como tudo que possuímos, são dados a Deus. Então, amar a Deus é lembrar que todas as nossas capacidades, que tudo aquilo que nós possuímos agora, nós nos voltamos em amor ao Senhor, nós nos voltamos em amar a Deus, porque nós somos resgatados. Agora nós somos tirados do Egito, nós não amávamos a Deus. Veja, nós, povo rebelde, não amávamos a Deus. Não amávamos a Deus. Quando eu não era cristão, eu morava do lado de uma igreja. Quando eu não era crente, eu morava do lado de uma igreja. E eu fui impedido pela minha mãe inúmeras vezes de não jogar pedra na igreja. Porque eu não amava a Deus. E todos nós vivíamos nessa condição. Nós nos voltávamos contra Deus. E nós não queríamos Deus. Mas agora nós somos resgatados pelo amor do Senhor. E agora o Senhor nos chama a amar a esse Deus Todo-Poderoso com toda a nossa vida. Com toda a nossa vida. E é o nosso ser por completo que está envolvido em amar a Deus. Fazemos tudo para amar a Deus porque fomos feitos para amar a Deus. Eu e você fomos feitos para amar o Senhor. Mas o pecado entrou no mundo e rompeu essa relação de amor. Agora nós viramos rebeldes e inimigos contra Deus. Mas o Senhor nos salva. Agora de volta e salva o povo de Israel. Para vivermos um amor ao Senhor e amar ao Senhor com toda a nossa vida. Irmãos, amar ao Senhor não é amar ao Senhor pela metade. Não. E nós não amamos a Deus porque somos moralmente bons, ou porque não roubamos, ou não matamos. Nós amamos a Deus porque Ele nos alcançou. Porque Ele trocou o meu coração pecador e colocou um coração novo agora, disposto a amar ao Senhor. E nós precisamos refletir sobre isso. Deus deve ser o foco
da nossa vida. Amar a Deus deve ser o seu maior plano da sua vida, o seu maior desejo da sua vida, o maior objetivo da sua vida deve ser amar ao Senhor com todo o seu coração. Você deve orar isso de forma insistentemente, persistir todos os dias. Senhor, me ajuda a te amar. Senhor, me ajuda a te adorar. Senhor, me ajuda a ter prazer no Senhor. Senhor, me ajuda. Porque nosso coração vai querer se afastar do Senhor. Vai querer ir embora do Senhor. Mas nós precisamos lembrar que nós somos atingidos, meus irmãos, pela graça libertadora do nosso Deus. A graça libertadora do nosso Deus. Quando o seu coração, eu quero te dar um conselho hoje aqui, que não está escrito, mas quando o seu coração estiver querendo abandonar o amor ao Senhor, lembre-se do que Ele fez na cruz do Calvário. Lembre-se do que Ele fez na cruz do Calvário. Lembre-se da libertação que Cristo fez do seu corpo, do seu sangue, derramado na cruz por meu pecado, por seus pecados. Então, quando nós estamos querendo nos distanciar de Deus, nós precisamos lembrar de Cristo, lembrar do que Ele fez. É isso que Moisés está falando constantemente para o povo de Israel. Olha, lembre-se, eu sou o Senhor seu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olha, lembre-se, 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 lembre-se. Eu sou o Senhor seu Deus. Nós não podemos tirar os olhos do nosso Senhor. Senão nós não temos capacidade, humanamente falando, nós não temos capacidade para amar a Deus, se os nossos olhos não estiverem em Deus, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele é. Porque o nosso coração é pecador, corre distante do Senhor. E nós vamos perceber. Você já leu o Antigo Testamento? Você vai perceber o povo de Israel constantemente abandonando o Senhor, abandonando. Por quê? Porque esqueceram daquilo que Deus fez. E quando nossos olhos são tirados de Cristo Jesus, nós abandonamos o amor ao Senhor. Mas, irmãos, é óbvio que o nosso amor ao Senhor vai ter consequências práticas. E o verso 6 mostra para nós isso. O verso 6 mostra que essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Então a primeira consequência de quem ama o Senhor é guardar os seus mandamentos. Quem ama o Senhor, guarda os seus mandamentos. João capítulo 14, verso 21, o nosso Senhor Jesus disse isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Então aqueles que amam o Senhor vão guardar os mandamentos do Senhor. E guardar os mandamentos do Senhor é a maior demonstração de amor que nós damos ao Senhor. A forma como nós podemos amar ao Senhor é valorizar a sua palavra. É guardar a sua palavra, é viver a sua palavra. E a nossa falta de esforço em guardar a palavra do Senhor revela como anda o nosso amor ao Senhor. Meus irmãos, a sua Bíblia não é para ficar aberta apenas no Salmo 91. Não. A sua Bíblia não é para ficar em cima da sua estante. Se você ama o Senhor, você precisa guardar a palavra do Senhor. Olha que o verso 6 diz: essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Então, se nós amamos o Senhor de todo o coração, então nós vamos guardar a palavra do Senhor com todo o nosso coração. Nós vamos reter a palavra do Senhor, nós vamos estudar a palavra do Senhor, nós vamos guardar a palavra do Senhor com todo o nosso coração. Com todo o nosso coração. Mais à frente, Moisés vai dizer para nós, em Deuteronômio 11, verso 18, ele diz... Em Deuteronômio 11, versículo 18, ele diz assim, ó: ponham estas minhas palavras no seu coração e na sua
alma. Ponham estas minhas palavras no seu coração, na sua alma. Nós não podemos dizer que temos amor ao Senhor se nós desprezamos a sua palavra. Se nós não passamos tempo com o Senhor lendo a sua palavra, estudando a sua palavra, praticando a sua palavra, nós não podemos, meus irmãos. Nós não podemos dizer se nós não temos tempo com o Senhor. Imagine você, esposa, esposo, os seus cônjuges, não passa tempo com você. Pense só, pense nisso. Você fala com ele, ou você fala com ela, ela não te responde. Passa um dia, ela não responde você, você continua falando, ou ele não te responde. 2 dias, ele não te responde. 1 semana, não te responde. Fica em silêncio. Depois dessa 1 semana, ele chega, de repente, ele diz: eu te amo. Imagine. Você está falando com a pessoa, ela não responde você. Ela não dá atenção para a palavra que você está dizendo. E passa 1 semana sem te dar atenção, sem ouvir você. E ela chega do nada: eu te amo. Você acredita nisso? Não. Você não acredita no amor dessa pessoa. Você não tem relacionamento. Essa pessoa não está preocupada, nenhum com o outro, estão preocupados com o que pensa, com o que o outro pensa. Não. Então a nossa demonstração, nós como povo de Deus, vamos demonstrar que nós amamos o Senhor quando nós estamos preocupados com o que o Senhor pensa, como nós estamos preocupados com a sua vontade, e a sua vontade está revelada na sua palavra, meus irmãos. Se você quer saber da vontade do Senhor para a sua vida, está revelada na palavra. Gaste tempo com a palavra do Senhor, gaste tempo lendo a palavra do Senhor, gaste tempo guardando a palavra do Senhor no seu coração. No seu coração. Como você, pai e mãe, deseja influenciar o seu filho a amar o Senhor, se eles não veem isso na sua vida? Se o seu filho e a sua filha não vê você, pai e mãe, lendo a Bíblia, estudando a palavra do Senhor, como você vai influenciá-los a amar o Senhor? Se o seu amor ao Senhor está revelado, se o seu amor ao Senhor não vem com prática de passar tempo na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. O seu amor ao Senhor é revelado para o seu filho na forma como você trata a sua palavra e quanto tempo você passa na sua palavra. Muitos pais choram quando seus filhos entram na faculdade. Criei meu filho na igreja. Mas dá um zoom, chega mais perto para ver a casa e a vida do indivíduo. Não passa tempo na palavra do Senhor. Não ensina os filhos no caminho do Senhor. E ensinar implica em falar, mas implica em viver, em mostrar na prática. Nós somos encorajados por essa palavra. Como os pais, veja, essa palavra que Moisés está dando, ele está dando aos pais, ele está falando: olha, vocês ensinem aos seus filhos, ensinar aos filhos não é só ensinar no falar, mas é ensinar vivendo como? Eu primeiro tendo a primeira atitude, lendo a palavra, aprendendo e passando para o meu filho vendo que eu estou guardando no coração a palavra dele. É óbvio, segunda aplicação aqui também, que a forma como nós demonstramos o amor ao Senhor é a forma como nós tratamos os nossos cônjuges. Como você trata a sua esposa, como você trata o seu esposo, isso vai revelar se você aplica a palavra no seu coração. E os seus filhos vão ver isso. Você é o maior espelho que tem para o seu filho. Não pense. Às vezes seu filho pode até olhar para o Cristiano Ronaldo, pode até olhar para outros, mas Cristiano Ronaldo não tem tanto poder
quanto você com seu filho na sua casa. Você tem mais poder. Porque quando você olhar para o seu filho e analisar ele, você vai perceber suas atitudes, seus gestos, a forma como você come. Você vai perceber. Pela influência, pelo relacionamento. Então nós, como pais, estamos constantemente em posição de influência sobre os nossos filhos. Mas a reflexão que fica, a sua influência tem sido boa ou ruim? E nós precisamos olhar para isso. Mas vamos seguir, senão eu passo do horário. Versículo 7 agora, ele dá mais uma demonstração como nós amamos ao Senhor. Amamos ao Senhor guardando a palavra no nosso coração. Amamos ao Senhor agora ensinando aos nossos filhos. E perceba no verso 7, vocês as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Toda a nossa vida é uma sala de aula, aonde nós devemos ensinar os nossos filhos a respeito de Deus e da sua palavra. Toda a sua vida, toda a nossa vida é uma sala de aula. Constantemente, eu e você podemos estar ensinando os nossos filhos. E a responsabilidade pela transmissão da fé de uma geração a outra em Israel era dos pais. Dos pais, meus irmãos. O pastor David Mack vai falar isso. Não havia nenhuma outra precaução, nenhuma outra instituição estabelecida por Deus para garantir a continuidade da aliança com o seu povo. Então, a primeira responsabilidade que você tem, meus irmãos, quero lhe dizer aqui, o que eu vou dizer, não é que eu estou negligenciando outro ponto, mas a primeira responsabilidade sua como pai não é colocar o seu filho na escola. É importante estudar, mas é você ensinar o seu filho a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Porque você pode formar um profissional, você pode, mas talvez você não pode estar formando um homem de Deus e uma mulher de Deus. E isso é sua e minha responsabilidade. Então a primeira responsabilidade sua, como pai e mãe, é ensinar, transmitir a sua fé aos seus filhos. E se existe uma tarefa, meus irmãos, se existe uma tarefa que nós temos responsabilidade, é a transmissão da fé em Jesus. E essa responsabilidade é intransferível. Ela é intransferível. A igreja auxilia, orienta os pais, ajuda os pais para cumprir a missão em suas famílias. Mas é o lar que forma o caráter cristão. Nós, como igreja, auxiliamos, mas essa primeira responsabilidade é sua, meu amado irmão e minha amada irmã. Você quer revolucionar o mundo? Você quer parar que a desigualdade acabe no mundo? Ensine aos seus filhos o Evangelho, a palavra de Deus. Essa é a maior revolução que pode acontecer no mundo. São famílias fundamentadas no Evangelho e na sua palavra. São pais comprometidos em transmitir a fé, em transmitir a palavra de Deus, aplicando no seu coração, estudando primeiramente no seu coração e aplicando no coração dos seus filhos. Nós precisamos tomar essa responsabilidade. E a casa é o lugar onde Deus deseja que seus filhos aprendam sobre a palavra de Deus. Meus irmãos, é a casa que é o lugar escolhido de Deus. É a casa. Olha o que o texto diz para nós. Olha que o verso 7 diz. Vocês as inculcarás. Essa palavra diz, seja diligente, constantemente, se aplique a ensinar aos seus filhos, e delas falará. Olha que interessante. Como que alguém pode falar da palavra se não guarda no seu coração? E delas falará quando estiver sentado em sua casa. E aqui então a gente pode lembrar de um ponto importante para nós, como igreja. Eu quero fazer uma pergunta. Sua casa, você tem culto familiar na sua casa? Culto doméstico? Você precisa, sua casa, fazer de forma formal. Aqui, ó.
Não sei se o Mateus colocou. Não, hoje não. Mas diariamente nós temos instruções, dominicalmente, algumas instruções para você usar na sua casa. Você pode ler esse salmo, cantar 2 cânticos. Pronto, você fez o culto. E explicar. Não passa de 10 a 15 minutos. Você sentou para almoçar, você pode ler um versículo e orar com seu filho e ensinar a palavra do Senhor. Então, você pode dar a desculpa, não tenho tempo. Mas veja que Moisés está falando aqui, quando sentado, quando estiver andando pelo caminho. Veja, ele está falando da vida, do cotidiano. Então você pode estar levando o seu filho, eu não tenho tempo, mas eu vou levar ele para a escola. Mas eu posso estar falando da palavra de Deus indo no caminho da escola. A todo momento, você pode estar ensinando a palavra do Senhor para o seu filho. Então construa isso na sua vida. Se você não faz culto familiar, se você não ensina a palavra do Senhor para os seus filhos, hoje é dia, esse momento é agora de você se arrepender desse pecado e falar da palavra do Senhor. Veja, meus irmãos, assistir filme, mas não ensinar a palavra do Senhor. Você não precisa sentar com seus filhos para assistir filme. Assistir filme não é pecado, mas é pecado quando só se faz isso e o ensino da palavra está sendo desprezado. Meus irmãos, é pecado quando nós pais nos preocupamos em ir assistir um jogo de futebol, em ir fazer alguma coisa, mas nós não estamos ensinando a palavra do Senhor, nós estamos negligenciando algo que é mais importante, que é eterno. O seu filho vai assistir filme, vai ser um bom jogador, vai ser um bom profissional, vai ser algo bom, mas do que vale tudo isso se a alma do seu filho está sendo perdida e por negligência sua, por falta de insistência, de relacionamento, de ensinar a palavra do nosso bom Deus? Pensa, meus amados irmãos, eu não estou aqui querendo dizer que isso é uma tarefa fácil. Não. Mas a Bíblia nos chama a essa responsabilidade. A Bíblia nos chama a nos arrependermos todos os dias ao pensar sobre isso e falar, poxa, eu preciso dar mais tempo para ensinar a palavra do Senhor aos meus filhos, à minha esposa. Homens, vocês, homens, são chamados a essa responsabilidade em cuidar das suas esposas com a palavra. Me diga uma coisa, qual foi a última vez que você perguntou para sua esposa como está seu coração? Como eu posso orar por você? Qual foi a última vez que você está aqui, amor? Olha essa passagem que eu estou lendo. Olha isso aqui, ó. Olha o que Deus me mostrou. Homens. Às vezes nós falamos que nós estamos numa geração fraca, mas nós estamos nessa geração fraca porque nós, pais, temos negligenciado a nossa responsabilidade de, como homens, pastorear, amar as nossas esposas, amar os nossos filhos, de acordo com a palavra do Senhor, instruindo no caminho do Senhor, ensinando a palavra do Senhor. Ensinar a palavra de Deus aos filhos é a tarefa prioritária dos pais. Você é chamado a ensinar os seus filhos a palavra de Deus. Não é só criar na igreja. É fazer da sua casa a extensão da igreja. Não é apenas apresentar na igreja o seu filho quando nascer. É você estar constantemente apresentando Deus ao seu filho e levando o seu filho a Deus em oração. Meus irmãos, quantas pessoas você entra no centro socioeducativo, você vê João, Lucas, Marcos, Miguel, só nome bíblico. Você vai perguntar, minha mãe é da Assembleia de Deus, você vai perguntar, minha mãe era da Batista, você vai perguntar, ensinando simplesmente vir à igreja. Isso é importante, mas não ultrapassa o trabalho do lar, do pai, da mãe, ensinando a palavra do Senhor. Porque nós não gastamos tempo ensinando a palavra do Senhor, nós talvez vamos gastar tempo chorando, pedindo para o Senhor, salva. E depois vem, conversa com o pastor. Meus irmãos, eu estive trabalhando em outras igrejas no Paraná. Quantos pais, seus filhos entravam na faculdade, vinham conversar comigo. Poxa, precisamos de uma atividade para os jovens. Meu filho está na faculdade e não quer mais saber de Deus.
transferindo a responsabilidade dele para o pastor. A única coisa como pastor que eu vou poder fazer é te ajudar, correr atrás, sim, do seu filho, com todo amor e carinho. Mas a maior responsabilidade de transferir a fé e transmitir a palavra é sua. É sua. 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 Muitos pais reclamam dos seus filhos. Não vai mudar nada. Reclamar não vai mudar. O que vai mudar é perseverar no ensino da palavra do Senhor, amando, apontando o caminho da salvação a todos os momentos. A todos os momentos. Reclamar não muda, meus irmãos. Se reclamasse e mudasse, o povo de Israel tinha entrado na terra de Canaã. Murmuração, nós só reclamamos, fulano não faz isso, mas qual foi a última vez? Quanto tempo você gasta orando pelos seus filhos? Quanto tempo você gasta ensinando a palavra para os seus filhos? Quanto tempo? É isso que vai mudar, é a palavra que vai mudar, é a oração que vai mudar, isso que vai transformar o seu lar, a sua casa. Meus irmãos, sabe como você vai amar o seu filho? Eu creio que aqui deve ter essa geração. Não é dando a ele aquilo que você não teve de material, como uma boa escola, uma grande casa, conforto, uma excelente profissão. Isso tudo são coisas boas, porém passageiras. Logo vai passar. Ele vai crescer, viver e morrer. E não levará nada disso quando chegar diante de Deus no céu. O maior amor, o maior presente que você pode dar ao seu filho é a sua fé em Cristo Jesus. É insistir com ele, que ele creia, que ele se converta, que ele se arrependa e que ele ame o Senhor. Esse é o maior presente, esse é o maior amor que você vai dar. O que adianta seu filho ser médico? O que adianta seu filho ser presidente? O que adianta seu filho ser um bom jogador de futebol? O que adianta seu filho ser tudo isso de coisas boas e ir para o inferno e você faltar com a sua responsabilidade e você chegar diante de Deus perguntar: o que você fez? O que eu lhe dei? Heranças, eu lhe dei filhos, o que você fez? Eu dei uma boa profissão. O que isso vai adiantar? Isso não entra no céu. Não, o que entra no céu é Cristo Jesus, é a sua palavra. É isso. Seu filho pode morar na maior mansão aqui, mas se ele passar a eternidade no inferno, pense nisso. Pense nisso. Eu insisto, meus irmãos, pense nisso. Pense. Mas eu quero lhe encorajar. Se você está ouvindo essa palavra hoje, talvez você não tenha essa prática. Não se sinta perdido. Comece devagar. 5 minutos. 5 minutos do seu dia. Comece. 10 minutos. 10 minutos. Você, sua esposa, seu filho. Lê um salmo. Ora, canta. 10 minutos. Hora do almoço. Um versículo bíblico. Comece. Só comece. Persevere. Continue orando. As coisas não vão mudar de uma noite para o dia. Mas pode ter certeza. Você, como pai, vai estar cumprindo aquilo que Deus lhe chamou para cumprir. A sua missão de transmitir a fé ao seu filho. Essa é a sua missão. E você não pode falhar nessa missão. Você não pode falhar nessa missão. E se você está falhando nessa missão de transmitir a fé, de transmitir a palavra do Senhor, hoje é dia de você colocar: Senhor, eu tenho falhado. Eu tenho falhado. E eu quero me arrepender dos meus pecados. E eu quero colocar a minha vida diante do Senhor.
Eu quero convidar você nesse momento a baixar sua cabeça comigo, consagrar sua casa, a sua vida, a sua família, a sua responsabilidade de transmitir a fé, porque existe graça para você. Se você está ouvindo hoje essa mensagem, é porque o Senhor os chama a viver isso. Ore ao Senhor, colocando a sua família, colocando a sua vida e a sua casa. Senhor, nós amamos o Senhor. Ó Deus, que a sua palavra, Senhor, a sua palavra produza em nós arrependimento. Que a sua palavra confirme em nós o desejo, a vontade, Senhor, de querer compartilhar a sua palavra com os nossos filhos, ó Pai. Senhor, edifica os nossos lares, ó Deus. Edifica, Senhor Deus, as casas aqui, Senhor Deus. Edifica, Senhor Deus. Transforma, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos auxilie, ó Deus, nesse momento, para que possamos, ó Deus, compartilhar a sua palavra nos nossos lares, ó Pai. É o que eu oro e eu te peço, ó Deus. Amém, Senhor.